E começa agora mais um Franquia Sem Segredo, seu podcast para saber tudo sobre o franchising com esses dois feras, Luiz, Marcos Riso e a caneca Franquia Sem Segredo. Eu já desisti. Já. Tá na lista pro Papai Noel. Quem sabe até ano que vem a gente tem a nossa... É que eu gosto de ficar com a minha da LZ Filmes, que eu faço merchan. Né? Olha. Essa é a minha ideia. Se eu der uma caneca dessa para vocês, eu vou tirar do ar a LZ Filmes. Não pode. E aí, tudo bem, Riso? Tudo bem, tudo tranquilo. Viu? Clima de verão na Austrália, como é que tá aí? Chegando. Devagarzinho, mas chegando. Com os ventos do sul ainda meio frios, mas está chegando. Deixa eu fazer uma pergunta antes de entrar na pauta. O que você pediu pro Papai Noel, Riso? Eu pedi para Papai Noel. Você pediu, eu sei o que você pediu. Mais integridade no franchising, tenho certeza. Isso. Mais ereção, uma coisa mais dura. Um franchise mais ereto. Isso, mais ereto. Ai, vamos lá. Bom, lembrando, né, Luiz? Galera curtir a gente, seguir no YouTube, clicar lá pra receber notificação, compartilhar e fazer pode mandar pergunta nos comentários que a gente responde. Sempre que pinga pergunta lá, a gente tá respondendo. O Instagram também, Franquia Sem Segredo, que fica na mão, pra quem não sabe, do Marcos Riso. Então, ele vai receber lá as mensagens, né, Riso? Ele vai responder. Com delay da Austrália, mas responde. E críticas também responde, né? Foi claro que ele pede... Tranquilamente. E ele pede a opinião dos universitários, né? Ô, Luiz, o que eu respondo aqui, Luiz? Mas, lembra, né? Os meus HDs, teras e terabytes, não mentem. Não mentem. A nossa IBGE tá firme e forte. Ele me soltou essa semana aquele do Habib's lá. Cara, aquilo é antigo, hein, Riso? Que ano que era aquilo lá? Cara, eu não sei, mas eu... Aquilo é do tempo daqueles programas da Globo que tinham graça, né? Que não tinha aquela coisa socialmente correta. Eu vou... Era muito bom, eu ri a tarde inteira. O Luiz, até depois a gente pode lançar, mas a parte que eu mais gostei, que eu queria te chamar a atenção, é que eles têm um GOI para fazer entregas e eles entregam em Gaza. É verdade, atualíssimo o vídeo. Um negócio que tem, eu acho que tem 20 anos aquilo, né? Aí para dar um contexto para todo mundo que está nos ouvindo que não sabe o que é, é um programa que participar da piada. Ô Luiz, manda de novo para mim, eu não tô achando no meu celular, que eu vou pedir pro Vitinho colocar aqui no ar essa imagem, é muito legal, cara. É antigo, né, Riso? Bem antigo mesmo. Nossa. É antigo, e é uma paródia com o Habib's, né? E vale aí contar um pouco de história, né? Porque o Saraiva contava que ele não teve sucesso nos Estados Unidos, que ele tentou entrar com o Habib's nos Estados Unidos, porque foi exatamente naquela época das Torres Gêmeas, né? Em que havia conotação Habib's, né? Coisas de terrorista, qualquer coisa. É a história que ele conta, né? Mas eu sei que a história é outra, mas enfim, né? E ele tentou entrar com o Habib's através do México com uma operação nos Estados Unidos. E era uma época que o Habib's estava com muito sucesso no Brasil, fazendo até uma competição acirrada com o McDonald's, e aí acabou acontecendo exatamente esse programa da Rede Globo, que fazia essa paródia, não com a comida árabe, mas com a comida judaica, era um fast food de comida judaica. Vamos ver esse vídeo? Vamos soltar? Vamos. Legal, vamos soltar. Vale a pena. Eu tinha muita vontade que você fizesse isso, Ricardo, mas eu não acreditei, porque nos dias de hoje não é politicamente correto, né? Então, sei lá. Não, é que cancelado a gente já é, né, Riso? Galera... Não é isso. Cancelado que a gente já é, cara. Não tem estresse com a gente, não, cara. Vamos lá. E eu mando isso em homenagem a todos os meus amigos judeus, né? E acho realmente, assim, absolutamente sensacional. E outra coisa, importantíssimo, o Luiz, nosso
parceiraço aqui, judeu, pra quem não sabe, nosso amigaço, e cara, a gente não tem absolutamente nada contra religião nenhuma, ao contrário, né, bicho, não tem nada a ver, isso é simplesmente uma piada. É um mundo chato que a gente vive, a gente tem que pedir desculpa pra contar uma piada. Pra tudo, cara, pra tudo, né, então assim, quem que é o politicamente correto, né, o católico, não, é o evangélico, não, é o humanista, não, cara, meu... Religião tá aí, cada um crê no que quer, e não vamos deixar de ser amigo por isso, você crê numa coisa, o outro crê em outra, né? Tá tão intolerante esse negócio, tá tão chato, né, cara? Para todos os lugares. Mas o principal personagem disso que você vai mostrar agora, ele até hoje está com um problema muito grande, né? Porque eu não me lembro do nome dele, mas vocês vão logo reconhecer que é o cara que está lá com um problemaço com várias, que ele foi acusado de assédio sexual, ele foi afastado da Rede Globo, e agora ele está comprovando que foi tudo uma armação daquelas mulheres. Marcos Melling, né? Smelling, o Smelling. Então, você vê, a gente está discutindo um motivo, que seria um motivo religioso, mas eu estava falando de outro. Ele se ferrou, acabaram com a carreira dele, e ele está demonstrando agora que foi uma grande armação que fizeram com ele. Vamos assistir esse vídeo aí que o Riso mandou pra gente no nosso grupo secreto. Dos HDs. Dos HDs. Esse vem dos HDs. Vamos ver, vai. Venha conhecer os Rabinos, o fast food da família judaica. O único com 5 estrelas de Davi no guia Michelinovitz. Só aqui no Rabinos você saboreia deliciosos falafels e shawarmas servidos num chalá quentinho. Todos os nossos legumes e verduras são totalmente higienopolizados e tem certificado kosher, de acordo com a lei. E não perca nossa promoção. Na compra do combo kebab, karnatzlah e milkshake de hummus, você ganha um gefilte fish. O preço você negocia diretamente com o gerente. Traga sua família e comemore bar mitzvahs, brit milás e aniversários no nosso salão de festas. Se preferir, peça pelo telefone. Nossos motogóis entregam em Gaza. Nova Filha Barra, Filha Barra, a nova Filha Barra, nova Filha Barra, nova Filha Barra, nova Filha Barra, nova Filha. Segura, ó, ele não é... É o único. Muito bom. E assim, cara, esse vídeo é antigo. Porque hoje em dia não pode mais produzir um vídeo desse. Né? Hoje em dia já estaria cancelado já na primeira. Luiz, você viu as sutilezas, né? Pensar. Né? Tudo trocadilho de palavra. Motogói, né? Entrega em casa. Higienopolizados. Higienopolizados. Mas, cara, o milkshake de hummus é o melhor. Deve ser uma delícia, né? Não, mas o mais sensacional é circuncisando a cenoura. Muito bom, muito bom. Bom, vamos entrar na nossa pauta. Demos risada já. Olha aqui, eu fiquei contente que você passou isso, porque a gente tem recebido elogios, né, pelo bom humor com que a gente vem tratando as coisas. Que estamos na situação também, que é o seguinte, né, Riso? A gente tem que dar risada para não chorar, né? Porque as barbaridades que a gente tem falado aqui, cara, que assim, não vem da nossa cabeça, mas vem da matéria e vem da cabeça dos caras que tocam o mercado, né? Veja, no Brasil. A gente aqui não fica reinventando roda. A gente pega a matéria e discute. A gente pega print de curso de internet disponível para qualquer um e mostra só o print da tela, né? Mas às vezes a verdade dói. Porra, aí, cara, tem gente que fica brava ainda. Mas faz uma propaganda da franquia do Faustão e da franquia Rabinos. Exatamente, exatamente. Bom, vamos falar hoje, interessante essa pauta aqui, de fusões e aquisições. Matéria também, pequenas empresas, grandes negócios, da Bianca Guilherme. E ela diz que o M&A ganha espaço como via de crescimento no setor de franquias e fundos detalham preferências. Teve um evento realizado em São Paulo, fundos, empresas, franqueadoras que adquiriram ou que foram adquiridas compartilharam experiências sobre os
processos nas redes. Em busca de novos caminhos para crescimento, empresas têm buscado cada vez mais a rota de fusões e aquisições. No trimestre de 2024, por exemplo, ela não fala qual trimestre, né? Mas no trimestre de 2024, por exemplo, foram realizadas 426 transações de M&A, segundo a KPMG. Foi um crescimento de quase 17% em relação ao mesmo período de 2023. Muitas dessas movimentações envolveram empresas franqueadoras. Aí ela traz alguns exemplos, como, por exemplo, a Zamp, master franqueada do Burger King e do Popeyes no Brasil, fechou um acordo para representar a Subway. E em agosto, a Arezzo e a Soma fecharam um acordo de fusão e formaram a Asas 2154. Só uma parte. Vamos falar sobre isso aqui que é legal. Assim, essa questão de M&A no franchise não é novidade. Você já teve aglomerações de marcas em cima de um único fundo para gerir diversas marcas. Então não é uma novidade. Já teve com menor sucesso ou maior sucesso, no passado você já teve movimentos de empresas que uniram em cima de uma holding de marcas para fazer gestão de marcas. Quaisquer marcas podem ser franqueadoras, ou não, licenciadoras ou marcas próprias, mas é uma controladora de marca. Então não é muito se usa, só um detalhe técnico, né? uma parte técnica. A operação de fusão e aquisição, a gente usa, quando se sugere ou quando se busca uma operação de M&A, você vai buscar por N razões. Pode ser por sinergias, né? Então você vai aproveitar, otimizar a atividade de cada uma. Você pode simplesmente ser uma aquisição hostil, ou seja, eu vou comprar você porque sim, querendo você ou não. Então é o que a gente chama de aquisição hostil. Pode ser uma operação para fundir e fazer uma terceira companhia, né? Esse é o princípio da fusão, porque o pessoal fala fusões e aquisições, mas isso é um termo traduzido ao pé da letra do americano, né? O Merger and Acquisitions. No Brasil, fusão implica necessariamente a extinção das anteriores. Então, fusões de verdade pouco acontecem. Ah, por quê? Porque cria uma marca nova, você fala? Trocando em miúdos, eu pego um CNPJ, pego outro CNPJ, junto e extingo os dois anteriores. Acaba, aquelas empresas morreram. Vale uma nova. Então o que isso acontece muitas vezes, e aí não vou entrar em detalhe, mas é a incorporação de uma por outra. Então eu puxo uma para dentro, um CNPJ para dentro do outro, para não extinguir e não aproveitar, porque aí tem 1 milhão de... Aí a gente vai passar, tem curso disso. Assim como no episódio anterior a gente ficou falando de cursos de 4 horas, né? Só um exemplo histórico, né? Que o Riso gosta de falar exemplos históricos. Eu, no começo de carreira, eu trabalhei junto com um advogado, um grande advogado, que ele tinha um curso numa instituição educacional grande, né? E ele montou um curso que é um MBA para direitos. E lá tinha um curso de societário, direito societário. Uma outra faculdade carioca, que também tem em São Paulo uma fundação, montava esses cursos de curta duração. E, cara, advogado com quem eu trabalhava, ele se relutou e não fez. Ele até fez um teste, mas ele entendeu depois de uma edição que não vale para nada. Você fazer um curso de 360 horas de especialização em fusões e aquisições é uma coisa. É a mesma coisa que a gente discutiu no programa anterior. Sim, perfeito. Essa outra faculdade, a fundação, dava curso de especialização em direito societário de 90 horas. Aí as duas pessoas formadas, uma cada uma, colocava que era especialista em fusões e aquisições. Só que um estudou 360 horas, outro estudou 90. Não dá para você em 90 horas ver tudo de fusões e aquisições. Porque envolve matemática financeira, administração, jurídico, tem um monte de assunto. Então, só para contextualizar, por que se fazem essas operações? Voltando para o franchise. Por que a gente faz esse tipo de operação? Para aproveitar alguma situação que seja boa. Ou juntar duas marcas, ou porque uma marca não está boa, que a marca tá com problemas financeiros, por exemplo, que é o que você leu agora há pouco. Da Subway, né? Subway. A Subway estava naquele miolo da Starbucks. Da Starbucks, né? Eu não lembro, e eu não dava, é um processo muito grande, muito longo, como que ficou essa questão, se a Subway entrou na RJ, na recuperação judicial, ou não entrou. Eu acho que não, salvo engano, não tinha entrado, e aí por isso que foi possível aqui sem ter que ter aprovação lá no plano, né? E aí, isso é um exemplo.
Por quê? Porque a empresa estava mal e alguém vai lá e compra. E aí é uma operação para você ou salvar aquela marca ou você com certeza vai comprar por um deságio gigantesco. Diferente da outra operação Luiz, que cita. Manda. Deixa eu pegar esse ponto aí, porque é disso que nós temos que falar. Assim, eu vou fazer uma afirmação. Vocês façam os comentários que vocês quiserem. Processos de fusões e aquisições, ou qualquer nome que você quiser dar, em franquias, é porque as partes, ou uma das partes, não está bem. E aí o que acontece? Olha a falácia. Eu vou juntar operações para ganhar escala, e aí eu acabo quebrando a operação. Esse é o histórico de fusões e aquisições nas operações de franquia no Brasil. Fusões e aquisições... Porque, assim, são muitas partes envolvidas nessa encrenca. Você vai ter a empresa que vai fazer toda a operação. Por quê? Porque eu vou juntar a minha empresa com a sua. Quanto vale a sua e quanto vale a minha? Alguém vai ter que fazer esse valuation. Então já tem uma questão de saída aí. Quanto que eu vou avaliar esse negócio? O teu negócio individual, o meu negócio individual, a somatória disso lá na ponta. Qual seria um preço? Né? Isso nós só estamos falando das operações. Não vou nem chegar, e aí um dia a gente chega nessa discussão, que é, e se essa operação resultar em abertura de capital? Que seria o famoso IPO. Aí é outra história, mas que vai nascer daqui. É difícil você pegar uma empresa do nada, agora eu fui, cresci, agora eu vou abrir a capital. Nestas operações assim, combinadas de sinergias entre marcas. Né? O que ele vai fazer, vai pegar, vai juntar e vai ter muita operação de M&A ali, até você chegar lá na operação, lá na ponta, que você vai abrir capital. Mas a ideia, então, disso aqui sempre é o princípio, é abrir capital? Ou não? Sim, eu vou afirmar, sim. E aí é que está a armação. E é por isso que a gente está trazendo alguns especialistas dos próximos programas de mercado para perceber que esse primeiro passo que o Luiz colocou de maneira correta, primeiro é junta num conglomerado, depois trabalha um pouco para fazer o IPO. E aí, na hora que vai fazer o IPO, você tem que inflar uma coisa que não existe. E eu vou fazer algumas colocações de algumas marcas que estão na matéria. Vai. Então vamos lá. Assim, do dia para a noite estão participando alguns grupos, né? Semenzato, Alipar, né? E Alipar é um negócio assim meio assim. Tudo começou com uma casa de carnes lá em Itu, que virou o Grileto, que foi para Indaiatuba, que daqui um pouco chamou Montana, que daqui um pouco chamou as operações meio estranhas do grupo que era comandado pela Morana, que tinha um negócio de mais sanduíche de português, que também chamou uma operação meio estranha que vinha de Caxias do Sul, que era Croissant, e daqui um pouco vira o grupo Alipar. E aí uma das franquias que era a franquia que pertencia ao grupo da Morana, que era a Dindim, vira a franquia do ano. Coisas meio estranhas. Então, seguindo aqui, né, da matéria, tem uma fala do Adir Ribeiro, que é CEO e fundador da Praxis Business. E ele diz o seguinte... Que é o promotor do evento. Hoje estamos vendo holdings de marcas franqueadoras, grandes aquisições e integrações, o que mostra uma grande evolução no sistema. Em 2012, eram 7 empresas do setor com capital aberto na Bolsa de Valores, e hoje temos mais de 45. Isso mostra uma geração de valor, afirma Adir Ribeiro. E aí, Riso, o que você me diz? Porque se eram 7 que estavam na Bolsa, hoje são 45, pô. Isso é bom para a Bolsa? Cara, tem um monte de empresa que abriu o capital com valor X e virou pó, né?
Então, tá nessa conta de 45 também. Aqui tem as boas e as ruins. Né? O grande problema, Ricardo, disso tudo é que, basicamente, são as franquias de marca e produto. São as franquias que, de alguma maneira, querem vender produtos para a rede franqueada e que ganham em cima disso. Deixa eu dar um exemplo que já terminou, mas só para vocês entenderem. Então, assim, o BTG foi lá e comprou a indústria farmacêutica no Brasil. Porque o senhor Luiz Esteves, com uma visão brilhante de mercado e tudo mais, aí ele viu que não adiantava só comprar a indústria farmacêutica. Ele precisava de um canal para fazer a distribuição. E aí ele comprou a maior rede de farmácias e franquias que tinha no Brasil, que era a Farmais. E aí é que eu sempre conto a mesma história. Você está comprando uma rede de franquias para fazer o quê? Ah, não, eu vou empacotar isso tudo, depois eu vou fazer o IPO. Mas espera um pouquinho. Você precisa entender que a rede de franquia tem operadores independentes, chamados de franqueados. Eles têm contratos. Que não o obrigam a comprar o produto da sua indústria que você acabou de comprar. Então, antes de comprar a rede de franquia, você precisa combinar com os russos de que eles só poderão comprar os medicamentos que você produz. E aí os russos não querem fazer isso. E aí as redes terminam. Pergunto para vocês, aonde está a maior rede de farmácias do país, que era a Farmais até 10, 15 anos atrás? Não, derreteu, não tem. Não tem. Tem Uma ou outra. Né? Agora, deixa eu dar o outro exemplo que eu já provoquei, especialmente o Luiz, em alguns programas, quando eu falava assim, grupos econômicos, aceleradora, para dar o nome que quiser, corretoras, que para mim são corretoras de franquias, deveriam oferecer a circular de oferta, porque elas são proprietárias, entre aspas, de todas as operações. Você quer ver uma coisa? O grupo Alipar já chama de franqueado Alipar. Eles fazem propaganda, o franqueado Alipar. Porque ele tem várias coisas. Ele tem croissant, ele tem grileto, ele tem montana, ele tem um monte de coisas. Então, a minha provocação. As operações que desapareceram deviam estar listadas na circular de oferta. Será que os franqueados receberam a circular de oferta com toda a operação? De novo, falamos do mercado de IPO, falamos do mercado de Merger and Acquisitions, falamos do mercado de franquias. Nós estamos falando de transparência. Para isso é que a legislação obriga uma coisa chamada disclosure. Circular de oferta de franquia é disclosure. Eu tenho que mostrar como é a minha operação. Para você, antes de comprar a minha ação, a minha franquia ou a minha operação, conhecer detalhadamente como eu funciono, porque eu vou te oferecer um contrato de adesão. Fala, Luiz. Sim, só esticando a corda. Assim, se você participou alguma vez dessas operações, né, de fusões e aquisições, muitos dos grupos assessores, porque acaba envolvendo, que você citou aqui, eu acho que a KPMG ou a Price, né? Isso, que é uma pesquisa. Isso. Muitos desses grupos, dessas consultorias, várias outras, tem outras citadas aí na mesma matéria, esses caras vão fazer um trabalho. Aí vai ter outro grupo que vai fazer outro trabalho. Se envolver um IPO, ainda vai ter os bancos de investimento que vão fazer outros trabalhos. O interesse de todo mundo é que esse número fique alto, porque muitos desses caras, assim como lá aquele broker que vende franquia, as aceleradoras, ele está olhando a comissão. Que ganha a comissão da ação, né? Que vai vender no IPO, certo? Exatamente. Então você vai ver, por exemplo, em muitos contratos desses caras, e assim, o céu é o limite para arrogância. Muitos desses caras, eles vão olhar e vão falar para você, olha, eu quero uma remuneração de tantos % do valor do sucesso da operação. Porque o cara que vai fazer a operação de fusão e aquisição,
ela pode não dar certo, porque tem um monte de coisa. Você vai assinar muitas vezes um termo de acordo inicial, depois você vai assinar eventualmente um memorando de entendimento. Tem vários nomes esses documentos, são várias etapas que vão fazer até chegar no contrato final, no termo de fechamento da operação. Até lá, as partes podem existir, você vai ter que fazer uma due diligence, que é uma investigação, uma auditoria. Nessa auditoria pode dar alguma coisa errada e a operação não sair, mas o cara tá olhando lá no final. Se der certo a operação, eu quero X% do valor da operação. Então, guarda essa informação. Aí você olha lá que a maioria desses contratos dos coordenadores dessas operações coloca lá uma cláusula dizendo que eu quero um mínimo garantido de remuneração. Aí você pega esse mínimo da garantia da remuneração, que é igual àquele X% que ele vai ganhar, e você sabe que no mínimo ele vai fazer a avaliação naquele valor. Ele de saída já sabe quanto que é a avaliação que ele vai fazer. Ele nem fez auditoria, nem fez nada. Então, assim, tem um conflito de interesse aqui que é muito grande, muito fundo, né? E aí, de novo, eu volto para aquilo que eu já falei, aquilo que eu até fiz uma brincadeira aqui num dos outros programas, de conta de padaria, que abre um Excel e faz rápido a conta. Mesma coisa. Nós vamos discutir muitas dessas etapas e vai ser em cima de uma planilha de Excel, de uma avaliação quanto que eu quero. E aí o pessoal quer saber só. Não está interessado no franqueado, não está interessado na manutenção da marca, não está interessado em consultoria de campo, não está interessado em nada. O pessoal quer saber fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa justifica essa operação? É isso que os caras querem. E o papel aceita tudo, né, Liz? Porque daí acontece igual aconteceu com o Semenzato lá. Colocou a empresa no IPO, com as ações lá em cima, e em 10 dias já não estava valendo mais nada, né? Parece que a gente tem um passarinho me contou que a gente vai discutir isso aí mais a fundo. Vai vir o convidado para falar. Mas eu quero aproveitar, e a gente está falando dessa questão de aquisição e de fusão, e vou trazer um trecho aqui dessa reportagem e fazer a pergunta para vocês, né? Então, a Renata Vick, CEO do Grupo CRM, dono das marcas Copenhague e Brasil Cacau, contou sobre o processo de aquisição da sua companhia pela Nestlé, que foi finalizado esse ano, em fevereiro. Segundo ela, a sinergia entre os negócios não foi afetada, isso porque a multinacional soube reconhecer o valor que existe na CRM. Então, ela diz o seguinte, hoje eu vejo a cultura dos fundadores sendo levada para uma grande multinacional quando estamos em uma sala de reunião e todos eles sabem qual é a força motriz, o direcionamento da nossa marca e o que isso não pode ser alterado. E que isso não pode ser alterado, destacou. Eu vou devolver para vocês a pergunta seguinte, Riso, o que vai acontecer com a Copenhague depois dessa aquisição Nestlé? Porque é muito recente, né? Acho que não deu tempo ainda de a gente sentir os efeitos, mas algum interesse a Nestlé tem de querer pegar a Copenhague. Olha aqui, eu vou pegar o ponto que o Luiz acabou de colocar e colocou muito bem. Ninguém está olhando para franqueado. Ninguém está olhando para a operação. O que eu vou te dizer, eu vou dizer com uma maior tranquilidade, essa é uma conversa para boi dormir. Quando ele, executivo da Nestlé, está falando com o mercado de franquias. Mas quando ele, executivo, estiver sentado lá no board da Nestlé, ele vai ser cobrado. Tem um suíço que fala assim, bonito esse negócio aí, mas quantas toneladas você enfiou no traseiro de cada um dos franqueados dessa rede que a gente comprou? E assim... Por que eu digo isso para vocês? Não é apenas porque eu já participei desses processos, mas era assim que eu era cobrado na Shell. Qual era em metro cúbico que eu tinha conseguido enfiar nas 700 revendas que eu cuidava? Poço de gasolina. O meu mérito, né? A minha grana, ela saía pelo metro cúbico enfiado, pela tonelada de chocolate que vai ser enfiada. Não é pelo relacionamento com o cliente, não é por melhorar a qualidade da operação e dar uma sustentação para a marca. Eu acabei de dar exemplo para vocês. Cadê a Farmais? Parênteses. Parênteses aqui é muito bom, cara. De acordo com a Vick, a aquisição trouxe benefícios para a marca. Ecossistema que o coloca em uma posição diferenciada. Calma, você pulou uma linha. Pois permite que todo grupo possa usufruir de um ecossistema que coloque em uma posição diferenciada utilizando o suporte da Nestlé, mas sem perder as suas especificidades.
Então, isso aí... Esse parênteses aqui é forte, porque, cara, ela quer dizer que pros franqueados foi bom. Não, ela fala para todo o grupo, né? E o grupo... Incluindo os franqueados. Incluindo a Nestlé. Porque Mas pra Nestlé foi bom, porque o que o Riso falou, os caras querem empurrar chocolate do traseiro dos caras. Então, veja, de novo, ninguém tá pichando dizendo que uma operação de M&A é ruim, mas existem variáveis que têm que ser profundamente consideradas. Uma delas, e aí eu acho que para nós aqui, no universo do franchise, interessa muito mais, é a questão da cultura empresarial. Por quê? Porque o Riso montou uma franquia. Ele está tocando essa franquia há 30 anos. A franquia tem a estampa da personalidade dele, a estampa da gestão dele. Aí você pega uma outra empresa, com outro perfil de empresário, com outro perfil de atuação, e você junta essas duas coisas. Quer ver um exemplo? O Riso vai conhecer mais do que você. Eu vivi isso em casa porque meu pai trabalhava lá dentro, mas era muito novo. Auto Latina. A Auto Latina juntou Volkswagen com Ford. Juntou alemão com americano. Num cenário de um curto espaço de tempo, aquela coisa explodiu. Porque como se junta duas culturas tão distintas, e são distintas, óbvio, meu pai nunca contou coisas confidenciais, nada, ele só falava a situação por cima e falava, cara, era ridículo, às vezes você vê reunião, de um lado um monte de alemão, de um lado um monte de americano. Os americanos, quando não queria que os caras entendessem, falavam inglês. Os caras lá de cá, quando não queria, falavam em alemão. Só que os caras de cá falavam inglês. Esse cara de cá não falava alemão. Os americanos só falam inglês. Então, assim, ele fala, cara, não tinha como pôr aquele pessoal na sala e a coisa dar certo. Diga. Auto Latina foi minha cliente, participei desse tipo de reunião em São Bernardo do Campo. Meu pai trabalhava lá. Mais de 20 anos na Volks. Ele participou antes da Auto Latina, durante a Auto Latina e depois da Auto Latina. E mais, eu vi, acho que se não foi ano passado, foi esse ano, que eu vi uma matéria que estavam querendo ressuscitar o projeto da Auto Latina. Agora por razões distintas. Na época as duas eram talvez as maiores montadoras no Brasil. Hoje já o balaio tá feio. Então as razões são outras. Mas estão querendo ressuscitar uma Auto Latina 2. Vi uma matéria em algum lugar por aí. Continuando sobre a Nestlé, Luiz, até legal que a gente ouviu a fala da Vicky, né? Que é a CEO do CRM da Cacau Show. Nossa, olha o que o cara fala. Da Cacau Show da Copenhague, mas agora vou falar o que o CEO da Nestlé falou, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, hein? Logo após fechar o negócio, ele disse... O CEO da Nestlé. O CEO da Nestlé, o Marcelo Melchior, ele disse o seguinte, não entendo de franquia, não entendo de franquia. A Renata está com a caneta na mão e ela vai tocar esse negócio com a mesma autonomia que tocou até aqui. E essa nossa cultura que vem nos diferenciando. Não existe outro grupo franqueador com esse suporte, disse. O que você diz isso? Deixa eu contar uma história para vocês. Vai. Eu vivi, meninos. Eu vivi. Quando a Nestlé comprou o Bob's. Vocês sabiam que a Nestlé já foi dona do Bob's? Nossa senhora, cara, essa é nova pra mim. Não fazia ideia. Também. Por isso que o ovo maltine tinha no Bob's? O ovo maltine vem disso? Não, isso foi depois. Foi depois. Porque a Nestlé comprou o ovo maltine também, mas espera um pouco, deixa eu só te colocar. O que era o Bob's? O Bob's foi o primeiro fast food no Brasil. É brasileiro o Bob's? Não. O Bob's é brasileiro, mas quem idealizou foi um americano que vinha para o Brasil jogar tênis no Rio de Janeiro, no Falkenburg. E ele viu que não tinha fast food no Brasil nos anos 50, que já existia nos Estados Unidos. E ele ficou no Brasil e montou o Bob's. E o Bob's era um sucesso, era uma rede carioca, que era uma coisa assim sensacional. Aí, o Bob's se associou com uma metalúrgica, porque a base dos equipamentos eram todos de aço inox, era uma revolução no mercado de... No Brasil existia bar que servia sanduíche, né?
eu tenho as fotos disso tudo, né? Os HDs, né? Legal. Aí, daqui a um pouco, o Bob's começou a crescer e se associou a uma metalúrgica. Aí o Bob's acabou montando a sua operação na Avenida Brasil. Estive lá dezenas de vezes. E aí ele foi comprado pela Nestlé. Sabe o que a Nestlé fez? Fechou a operação na Avenida Brasil e montou uma mega fábrica em Jacarepaguá. E a Nestlé passou a fabricar queijo para vender para os franqueados do Bob's. Passou a produzir ketchup para vender. É óbvio, a Nestlé é uma indústria de alimentos. E aí, eu já contei para vocês, né, a famosa história do copinho caminhante, né, que é do lado do Bob's, em São Paulo, do Shopping Morumbi, tinha uma fábrica americana, que eu não me lembro o nome, que era a fábrica que fazia as embalagens para milkshake, para café, para refrigerante e tal. Esse produto saía do lado da loja do Bob's, ele pegava a Dutra, ia até o Rio de Janeiro, chegava o caminhãozinho lá cheio de embalagens, né, na fábrica de Jacarepaguá, e daqui a um pouco o caminhão voltava e do lado da fábrica entregava no Shopping Morumbi, na loja do Bob's. Quando uma indústria mete a mão numa rede de franquias, é isso que acontece. Ela está olhando para ganhar escala na operação industrial. Ela não está olhando para franqueado. Ela não está olhando para uma operação de varejo. Ela não tem a mão do varejo. Ela não sabe custos de operação. Ela não sabe o que é demitir, treinar, admitir um funcionário no piso de loja. E é isso que acontece. E essas culturas, elas não se misturam. E não é só cultura, eu acho que é mais do que cultura, é o objetivo do cara. Porque uma coisa é a cultura, ou seja, é o seu modo de operação. Acho que a cultura está bem relacionada com isso. Agora, o problema é o objetivo que você quer atingir com o seu trabalho. Vai ser diferente. O cara da indústria, ele visa um tipo de lucro de uma forma. O cara que está lá com o umbigo no balcão é outro tipo. Então, trazendo algo semelhante a Cacau Show, tô com isso na cabeça, não Cacau Show, a Copenhague com a Nestlé. Se você pegar a Lindt, por exemplo, né, a indústria de chocolates suíços, na minha opinião, um dos melhores, se a gente parar para falar aqui chocolates que tem no Brasil, por exemplo, mas tem bastante franquia da Lindt, tem lojas da Lindt em shoppings e tudo mais. Mas nasceu primeiro com a indústria. E depois veio as lojas. E aí? Isso. Mas daí funciona? Mas é a mesma história da Copenhague. O que era a Copenhague? Era uma loja aí como é que é o nome da rua? Não é na Vila Olímpia? Então, mas a Copenhague era uma loja, não era uma indústria, né? Mas a loja produzia o seu próprio chocolate. É a história da Balduco, é a história de todas essas empresas que eles tinham a produção e o cara ele vendia a produção, entendi. Era a loja da fábrica. Tá. Pão de queijo. 800, alguma coisa, Ricardo. Assim começou a Coca-Cola. O que era a Coca-Cola dos Estados Unidos? Era o cara que tinha uma farmácia e ele produzia um refrigerante à base de um xarope que ele tinha produzido na farmácia. Todos os negócios começam assim. Você olhar a história do franchising, é todo assim. É o cara que produziu alguma coisa, que abriu uma portinha, e aí o negócio começou a ter sucesso depois que ele abriu a porta do varejo, mas ele continua com a fábrica atrás. Aí começam a aparecer pessoas que querem ter uma loja igual àquela, não uma fábrica igual àquela, né? E aí ele começa a crescer. Aí chega um momento que ele percebe o seguinte: ou eu vou cuidar da minha rede de lojas, ou eu vou cuidar da fábrica. As duas coisas não se combinam. Essas histórias todas que você contou, se fosse hoje, aparecia um cara com uma pastinha, com um tablet, mostrando as vantagens dele se virar uma franquia assim que ele abriu a porta da lojinha. E aí o cara vamos acelerar esse seu crescimento.
Aí, ó, seguindo a matéria, fala um pouco agora também na matéria aqui sobre a questão da aquisição, né? Então ela diz o seguinte: quando uma empresa é comprada, é essencial que ela não perca a sua essência. Quem está dizendo isso é o Carlos Sadak, conselheiro do Grupo Trigo e fundador do Gendai, rede de restaurantes que foi adquirido pelo Grupo Trigo em 2021, junto com o Shining Box. E Décio Pessim, CEO do CNA+. Os empresários participaram de um painel, né, nesse evento, que contou também com a moderação de Bruno Semenzato, que é CEO do Fundo de Investimentos com foco em franquias, a SMZTO, e participação de Felipe Toja, sócio da IGC Partners, assessoria focada em M&A. Então vamos lá. Eu vou fechar essa história desses nomes que você deu e te perguntar: é um franqueado do Grileto ou da Alipar? É um franqueado da Croissant ou da Alipar? É um franqueado da Montana Grill ou é da Alipar? Você não sabe mais. Não diga para mim que vai ser preservado a essência. Essa é uma conversinha que o Semenzato tem. A primeira coisa que eu faço quando eu compro as operações é preservar o DNA, a essência do franchise. Então, por que ele coloca artistas para divulgarem a marca? O que o artista tem que ver com aquela operação? Então, não tem lógica isso. Isso é história para boi dormir. Você senta com os franqueados. Vai conversar com os franqueados da Ortodontic, vai ver se eles estão felizes. Vai ver com os franqueados da CNA o que aconteceu. Vai ver com os franqueados do IASG. Cadê os franqueados da Wizard? Elas desaparecem. Você começa a fazer consolidação, você não está olhando para franqueado. Por que algumas... Agora, deixa eu dar um bom exemplo. Vocês têm ideia de quantas vezes o McDonald's já foi comprado, recomprado, operacionalizado na América do Sul? Não faço ideia. Arcos Dourados que cuida aqui, né? Lembra? Antes era Peter Rodenberg, norte do Brasil, como é o Gregory Ryan, sul do Brasil, São Paulo Sul. Daqui um pouco entra argentino na operação. Hoje está sendo comandado na América Latina todinha por um argentino, a operação do Brasil. E vocês perceberam que ninguém sabe de nada disso, porque o McDonald's não perde o seu jeito de ser. Por quê? Por causa daquela frasezinha do Ray Kroc. O nosso sistema está acima de pessoas. O nosso sistema, o nosso jeito de fazer o negócio é mais forte do que as pessoas que comandam a operação. Enquanto preservarmos o nosso jeito de fazer a coisa acontecer, ninguém vai conseguir furar esse jeito e essa maneira de fazer. Acho assim, uma coisa, por exemplo, quando ele fala aqui de essência, né? Quando você vai fazer uma operação dessa, o que ele coloca aqui, o sell side, geralmente é o vendedor, né? Então, quando você está dando suporte para o vendedor, é uma história. Quando você está dando suporte para o comprador, é outra história. Geralmente o comprador tem um monte de dinheiro em cima e vai fazer uma auditoria. Se as contas baterem e tudo mais, ele paga o preço. Se não, ou ele pula fora ou ele põe um descontão nesse preço, do lado do comprador. Do vendedor, se essa sua essência era tão importante, a não ser que a sua essência seja alguma tecnologia, alguma patente, alguma coisinha que seja o seu podzinho de pirim-pim-pim, a não ser que essa seja a sua essência, salvo engano, se você está querendo vender a tua operação, na maioria das vezes é porque você não dá bem. Porque se você tivesse bem, você procurava um sócio, na pior das hipóteses. Ou você se capitalizava de outra forma, né? Você punha um sócio para ajeitar dinheiro, pegava empréstimo, fazia giro. Você não vai... Se você tá bem, se a sua essência tá boa, você vai vender para quê? São poucas as... Você venderia porque... Assim como a gente tratou no programa anterior, você venderia porque numa sucessão familiar aí, a sua família inteira, ninguém quer tocar essa encrenca. Não querem mais o negócio. Então você venderia. É uma possibilidade.
numa operação de M&A, você vender porque os seus sucessores não querem mais. Então você vai vender. Perfeito. Né? Agora, numa condição normal, e que a maior parte que vocês veem nos exemplos por aí no mercado, é o cara que está vendendo, ele precisa. É a alternativa dele para continuar existindo. E aí você tem várias combinações de negócio. Lá na frente o cara pode vender 100% e sair do negócio, pode vender e ficar com um lock-up aí de alguns anos, preso no negócio, depois sai, ou ele fica com uma participação minoritária. Né? Agora, essa essência, cara, se eu tô chegando, pode olhar os exemplos de fusões e aquisições que você quer em qualquer mercado. O cara que chega, coloca a cultura dele. Então, Claro. Isso que está escrito aqui é muito, muito, muito ínfimo o que acontece. Não tem esse negócio de preservar a essência do cara que eu tô comprando. É muito... Por quê? Porque você vai mudar. Você vai chegar... É a mesma história. Geralmente, num processo de fusões e aquisições que o cara tá comprando, o cara é o que vai nomear o diretor financeiro, o CFO. Eu que vou nomear ele. Então eu vou colocar a minha cara financeira e a minha cara de gestão e treinamentos e tudo mais. Você vai mudar. Aqui no evento teve também um painel buy side, tal, visão de investidor, fundos e companhia que fizeram aquisições, contaram como funciona o processo e tudo mais, né? Então tem várias situações aqui na matéria. E aqui é legal, eles trazem uma citação aqui do Loken. E ele diz o seguinte, ele é do fundo L. Catterton, que tem em seu portfólio companhias como Pet Love e Espaço Laser, que buscam essencialmente que a marca tenha um modelo de negócio comprovado, uma marca com um produto bem posicionado e diferenciado, com um plano de crescimento ambicioso e crível e boas perspectivas de saída. Aí abre aspas. É essencial que seja um modelo de negócio franqueável e que a gente consiga capturar essas sinergias na integração. Já o SMZTO, que investe em OKberry e Le Trecote de Paris, afirma que o fundo busca por modelos que têm uma validação no mercado, com um empreendedor que tem uma obsessão pela linha de frente da operação. Então, além disso, ele diz que é importante que a companhia tenha potencial de liderar sua categoria e sustentar preço. Abre aspas. Queremos ir muito além do capital. Somos altamente especializados, só investimos em um tipo de ativo. E é importante que a marca tenha um modelo de franquia como uma das principais avenidas de crescimento. Então, entramos em empresas em estágio inicial, pós-validação, ou seja, redes de 300 a 200 unidades, tá, Clóvis? De 30 a 200. De 30 a 200. 200 não, tá iniciando, né? Ô, Ricardo, deixa eu chamar aqui para mim para dar uma provocada até no Luiz. Você acabou de ler um negócio que tem uma sutileza nisso, que as pessoas não percebem. M&A tem base em ativos reais. E quando a gente fala de franquia, nós estamos falando de ativos intangíveis. Nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando de relação quase que familiar. E não bate com esse negócio de ativos reais. Assim, o mercado não vai entender esse tipo de coisa. Essas redes serão esfaceladas. Pergunto de novo, né? Cadê o IASD? Cadê o Wizard? Cadê todos esses franqueados que acabaram na mão do bilionário e que sumiram de operação, e aí ele já está numa outra área de fast food, não sei o quê? Não bate esse tipo de coisa. Então, assim, e aí, para dar uma solução para isso, eu posso mostrar para vocês um modelo que, na minha opinião, foi muito inteligente, que foi o modelo da Arezzo. Então, a Arezzo vendeu 25% da sua operação, mas o controlador, que era o mentor, o seu Anderson, ele continuou na frente. Enquanto ele esteve na frente, a rede toda seguia o líder. Então, esse negócio de nós vamos manter o operador não é verdade. Porque a primeira coisa que você faz, o Luiz sabe disso, né? Sucessões e tudo mais, você tem que afastar o operador
Porque o acionista lá atrás, ele está querendo resultados imediatos, porque ele botou um caminhão de dinheiro na operação. Então, a primeira coisa que ele faz, que é o que eu estou vendo agora com uma famosa rede de clínicas de odontologia, né, que tinha 5 sócios e que eles estão sendo pulverizados na operação. E eu estou vendo a mesma coisa, e eu participei desse processo recentemente, de uma rede também que era muito consistente, né, que foi comprada por um determinado investidor e que a primeira coisa é afastar todos os dirigentes da operação, porque eles representam um modelo de negócio que eles não querem mais. E junto com isso, você tem que entender qual é o objetivo. Principalmente quando a gente fala de fundo. Muitos fundos de investimento que, cara, eles têm políticas claras de tempo de vida do investimento. Isso. Depois de um tempo tem que vender, né? Exatamente Ele isso. tem um preço, data de saída. ele tem um timing data de de entrada saída. e tem um timing de saída. Então, se isso não está transparente para a rede vai ser consumida a exaustão para aumentar esse valor até a saída do cara. Depois que sair para o cara, ou vende para um cara um fundo ainda maior, ou sei lá o que vai ser. Mas neste período, a única certeza que você tem é que a rede vai ser bem apertada. Deixa eu dar aqui, mais uma dos meus HDs, tá? Lá Vai. Você citou uma rede aí que passou meio batida, assim, porque as pessoas não conhecem, que é a Popeyes. A Popeyes o que é? É um negócio de sanduíche de frango. Não é frango frito, é sanduíche mesmo, né? E eu conheci a Popeyes, que foi montada por um cara que era um figuraço, Al Copeland, né? A operação deles era em New Orleans, em New Orleans, na Louisiana. E ele era um figuraço, porque ele era tipo assim, Ike Batista. Ele foi um campeão nos Estados Unidos de motonáutica de alta velocidade. Então, você chegava no escritório dele, um negócio assim maravilhoso, lindíssimas loiras, assim, maravilhosas, e cheio de foto dele, com os barcos dele. Era o Ike Batista lá né? O Ike Batista foi um grande franqueador no Brasil, né? Um grande franqueador. Depois eu conto as histórias das franquias do Ike Batista, né? E ele era a mesma coisa com a Popeyes. Mas eu nunca me esqueço de quando eu fui visitar a Popeyes, eu fui conhecer o Al Copeland, né? Eu fui recebido pelo irmão dele. Falou assim, só a nossa operação acaba de ser tomado pela Merrill Lynch. Nós fizemos uma operação de junk bonds, né? de papéis podres, que é disso que o Luiz está comentando, e o meu irmão não vai poder receber vocês porque ele está em Nova York agora entregando o negócio que ele montou. Mas ele pediu para mostrar para vocês, aí ele levou a gente até uma janela, a gente estava num prédio bem alto, assim, ó, nós já estamos montando uma outra cadeia chamada Copeland Restaurants, e fica tranquilo que tudo vai dar certo. Dali eu vi a Popeyes sendo vendida para uma operação que foi instalada com várias outras franquias, desse jeito como a gente está citando aí, em Atlanta. Essa operação de Atlanta já foi revendida várias vezes e o pessoal do 3G lá, do Garantia, que comprou a Popeyes. E recentemente um broker deles entrou em contato comigo dos Estados Unidos que estava precisando vender a Popeyes no Brasil. Então, assim, é mulher de malandro, ela só apanha. Não interessa franqueado, não tem problema, meu amigo. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em enrolar o papel e ir passando para frente. Essa questão, o que você tem que alinhar e entender é o que está por trás do discurso, né? Que nem você leu aqui, ó. A nossa obsessão pela linha de frente da operação. Para esse grupo aqui que falou, inclusive, essa frase na matéria, de fato, a obsessão pela linha de frente é pela linha de frente, talvez, da planilha de Excel. Entendeu? Porque não tem. Pela linha de compra do produto, né? É isso aí.
né? Então, o cara que está lá no escritório não está... É incompatível. O cara está lá no escritório e não sai e não vai na operação, ele está olhando o aspecto financeiro da operação. Se a conta está fechando... Então, para ele, o franqueado bom é o franqueado que está dando um retorno bom no azul. O franqueado ruim, esse cara, ele vai ser afogado até pedir para sair. Ele não vai ser o cara que vai ter o suporte do franqueador, que vai lá, vai sentar, vai mandar um consultor de campo. E o consultor de campo que esses caras vão mandar é o consultor de campo que chega com o iPad, com o questionário pronto, tique, terminou, ele dá a nota, já manda por e-mail a avaliação e já vai junto as notificações do que o cara tá fazendo de errado. Ele não vai sentar com o cara, vamos fazer essa operação virar. É outro papo. O Rogério Gabriel, fundador do grupo Move Edu, responsável pelas escolas Microlins e prepara cursos, diz que sempre optou por ter um crescimento inorgânico, ou seja, aquele que envolve a aquisição de outras empresas. Então o empreendedor vê essa como uma estratégia essencial para acompanhar o desenvolvimento da carreira do seu público-alvo, que abrange desde a infância até o MBA. Abre aspas, vamos lá. Podemos atingir um mercado maior. Vimos que podemos dobrar de tamanho e ainda sermos relevantes, acompanhando a carreira do jovem. Por isso buscamos comprar empresas que saibam fazer isso, né, abre parênteses, educação, e que tenham uma governança e gestão madura para engolir a compra, comentou o executivo. E agora eu vou entrar no comentário da Alipar, que o Riso estava falando, que é do Ricardo José Alves. Deixa eu só fazer um comentário Faz. sobre a Move Edu. Vai. Tá? Deixa eu te perguntar, todos esses nomes que você está citando, e tem mais alguns que são super amigos do Luiz, são dirigentes da associação. Eu pergunto para você, realmente, um cara que está na associação, ele tem tempo para cuidar da sua rede? Ele é realmente um homem de frente da sua operação? Ele vai dizer que não, né? Vai dizer que... Ele vai dizer que tem gente que tem cuida. gente que cuida para Tem mim. gente que cuida. Não tem resposta, pode continuar. Bom, por fim, então para a gente finalizar essa pauta aqui, ó, Ricardo José Alves, da Alipar, grupo que possui um portfólio como Montana Grill, Grileto, afirma que os fundadores são partes essenciais do negócio. Dessa forma, o grupo olha os valores daquela companhia e do empreendedor à frente da operação. Abre aspas. Se uma empresa que partiu de bons valores, ela tem como crescer sustentavelmente. Além disso, na hora de integração com o modelo certo, será muito mais fácil de capturar as sinergias, porque eu acho que tem que ser um negócio somado, acrescentou aí o Alves. Então, vamos pôr as vírgulas aqui. Parei. Uma informação. Mas cadê a Dindim, do Jai Lee, que é da Morana? Estava lá também, mais sanduíche. Cadê a franquia lá dos gaúchos de Caxias do Sul? O croissant? Sumiram, já não estão mais na Alipar? O que houve? Desapareceu? Não era um grupo Alipar? Não foi o Dindim, que não está sendo citado aí pelo proprietário do grupo, né, pelo gestor do grupo? Não foi a franquia do ano pela ABF? Ué, o que aconteceu? Já desapareceu? Está na circular de oferta? Entendeu? Não, Aqui a paulada é dura, bicho. Compõe o programa. Olha só que interessante. Essa frase que você falou. Além disso, na hora da integração com o modelo certo, será muito mais fácil captar as sinergias. Modelo certo para quem? Desculpa, eu também não entendi nada dessa frase. Eu só li, porque não dá para entender. Modelo certo para quem, né? O modelo é o certo meu, que eu sou o buy side, ou é o modelo certo do sell side? Cara, é o modelo certo para os caras ganhar o dinheiro, enfiar o dinheiro no bolso. E outra, vendendo franquia. Aí tá outro erro. Crescer sustentavelmente. Cara, a única coisa que esses caras querem era sustentavelmente crescer o DRE deles. Deles, exato. Né? Não é sustentavelmente crescer a rede, porque é exatamente esse exemplo que o Riso deu, toda a história de um monte de redes
originalmente. O cara tinha a fábrica, depois montou um ponto de venda na frente, não sei o quê, cresceu, aí ele entendeu que ele ou ia para um lado, buscou formas de expansão. Não tinha nenhuma aceleradora, nenhum broker vendendo 100 franquias, 200 franquias num ano e que ele não consegue entregar, não consegue dar suporte, não consegue treinar, não consegue estar lá na operação diária do cara. Então, o sustentavelmente é isso? Ou seja, o sustentavelmente está por trás, entre aspas, ou talvez na nota de rodapé que a gente não está lendo, sustentavelmente é igual a crescer de forma escalável, como eles gostam de usar. Eles adoram usar isso. Escalável, crescer virtuosamente, né? Porque o escalável, em muitos casos, ele não é equivalente a sustentável. Porque você não... A gente já tratou aqui 1 milhão de vezes disso. Eu não consigo dar um suporte violento para 200 unidades abertas num ano. Sim. Não tem como. Não, tem que ser cadenciado. E mais, aí eu não vou entrar nem naquela discussão que a gente já teve também aqui 1 milhão de vezes. De 200 franquias, a rede tem 200 franquias. Já fiz isso. Já participei de operação de M&A, de compra de franqueadora, que vai lá, temos 300 contratos assinados. Mas não está aberto. Tem 50 unidades abertas. Tá. Mas o cara que estava comprando, comprou 300 contratos. Achando que Porque aí é um problema. Porque nesse ponto, tem um monte de histórias sem fim não contadas. Passa na auditoria, mas esse contrato está assinado, mas está dentro do prazo de validade ainda para o cara abrir unidade. Então não está na hipótese de rescisão. Então a auditoria na due diligence vai contar isso como uma unidade franqueada. Mas não o cara nem abriu. E na maioria das vezes não vai abrir. É só um contrato assinado que foi assinado pelo telemarketing que vendeu... Que vendeu correndo. Entendeu? Em cima daquela pressão... Marcou uma reunião de apresentação com 10 franqueados e aí todos os 10... Nossa, esse negócio é muito bom. Desses 10 aí, eles eram o cara que estavam figurantes. E deixa eu até colocar, eu sei que o Luiz já participou, eu também já participei de várias operações dessas. Luiz, tem uma coisa que as pessoas não percebem, que nesse mundo da Faria Lima, né? Ninguém consegue olhar isso. Você percebeu a instabilidade que causa emocionalmente na rede? Sim. Quando sai o zum, vai ser vendida, tem alguém que vai comprar, o negócio desanda e sabe o que acontece? As receitas caem imediatamente. É porque o cara para de ter que só se preocupar com a operação, ele tem que ficar preocupando se ele vai ter o contrato depois, né? Não, isso aí dá uma desestabilizada geral, né? Na cabeça da pessoa, né? Falei que vai ser meu futuro agora, pô, investi uma grana nisso aqui, tô indo bem, mas e agora? O que vai ser, né? E eu acho que assim, o que eu tiro, né, desse papo hoje, fala, Riso. Não, eu só ia dizer assim, a pergunta que tem que ficar essas coisas vão acontecer, mas não está sendo discutido como fazer de uma maneira que a rede não seja afetada, que a rede possa participar, né? Então, a gente já discutiu. Lembra o que o Miguel Christner fez com sucessão, né? Exato. Criou a MBA para provocar. Acabei de dar para vocês o exemplo do Anderson, que manteve o controle. Dei o exemplo do McDonald's, que a base do ativo é real estate, é patrimonial. E não é a operação. As operações ficaram intactas. Então, você pode comprar e vender os seus ativos reais, que é o patrimônio imobiliário. Mas a operação, tocando lá o dia a dia, está o franqueado à frente do negócio fazendo acontecer. E é esse cara... Porque, veja, a gente só parou nessa conversa nossa aqui hoje no franqueado. Depois do franqueado, a questão transborda para o consumidor, que é o outro lado do balcão, que esse também sente. Em alguns processos, que nem esse, por exemplo, que ele falou do Bob's, a partir do momento que você tinha um determinado modelo de operação que você fazia aqui dentro, aí você passa a terceirizar para uma indústria. Você pode ter variação de qualidade simples no produto. Cara, mas é que nem a Ambev, que onde a Ambev põe a mão, ela consegue estragar. Isso! Belo exemplo. Eu não ia dar nome. Não, mas a Ambev, cara, onde ela põe a mão fica ruim, bicho. Aí você vai, tá acostumado comendo um negócio legal, tem o dedo da Ambev, pronto, cara. Já não dá vontade de ir lá mais. Não é isso? É difícil, cara. É difícil. Mas por quê? Porque as franquias, nosso Bar Brahma, né?
Aí daqui a pouco a cerveja tal desaparece, a gente sabe que vem tudo do mesmo lugar. Não, mas eles preservaram a água. Cara, Não é riso, você leu errado. Eles preservaram, cadê a frase aqui? Eles preservaram a essência da empresa. Ô, Luiz, cara, Então, eu era um apaixonado Luiz, pela maionese Heinz, cara. Eu era um apaixonado pela maionese Heinz. A Ambev conseguiu cagar na maionese, cara. Não dá pra comer não é mais. Ambev, não é Ambev, não, é a Kraft, é outra coisa. Aham. Peraí. Mas a lógica de M&A Deixa tá só por para a trás. gente encerrar isso. Exato. Só assim, o Luiz acabou de declamar a poesia do módulo 1 do antigo programa, talvez atual programa de formação de franqueadores pela BF. Sabe como é que se chama? A essência do franchising. Boa. Não, mas veja, só para arrematar, a gente falou e falamos até essa linha do franqueado, porque você deu exemplo. Não, vai pro Tem consumidor. muito monte. Impossível. Esparrama para o consumidor. E as operações de M&A, não vai ter operação de M&A, porque eu olhei e você, nossa, eu acho que o Ricardo é um cara bacana, eu vou me juntar com ele. Esse mesmo exemplo que a gente citou, tá na matéria. Vamos ver quando alguém estiver assistindo como vai estar, né? Mas hoje, a realidade é que a Arezzo com a Soma tá dando rebu. Por quê? É o mesmo exemplo que eu citei da Autolatina. Corporações diferentes, mentalidades culturas diferentes. Veja, por mais que você tente preservar, dá azedo. Dá azedo. Né? Com todo trocadilho com o Arezzo. Dá azedo. Entendeu? Tem essa questão de corpo. Por isso que, não numa operação de M&A, tem essa cláusula que eu falei, de lock-up. Você deixa o fundador. Isso acontece muito com outro segmento que o Riso gosta muito, que é os de startups. Nas operações assim. Deixa o fundador. Deixa o fundador lá. Você deixa o cara por, 4 anos, 5 anos. Você amarra o cara. Por quê? Porque você está comprando, nestes casos de startup, você está comprando a essência. E qual é a essência? É o Ricardo. É o Ricardo que está por trás dessa empresa. Né? E a mesma lógica devia funcionar na questão de aquisição de uma franquia. É aquele cara, mas na franchise um pouco mais, porque aí supostamente é uma operação já conhecida, já validada, já implementada e já testada. A startup não tem todos esses dados, mas uma franqueadora tem. Então, como você fazer isso, buscar o que eles gostam de fazer? Nas planilhas eles tratam perpetuidade, né? Eu tenho que perpetuar esse modelo numa operação. Como que eu faço isso? A coisa mais base é olhar a questão de cultura. Tem match na cultura dessas empresas? Se não tem, cara, vai dar azedo. Consideração final, Riso, pra gente encerrar. Vai. Essas são práticas monopolistas. E a grande sacada é que sempre vai ter alguém que vai montar uma lojinha que contrapõe o monopólio. E essa lojinha vai crescer com produção ou sem produção e vai virar franquia. Até um dia que talvez ele vai passar de novo tentando uma prática monopolista. Mas as práticas de monopólio duram muito pouco. Tá aí. Esse foi o programa de hoje. Então, lembrando que se você vê uma big indústria comprando uma rede de franquias, você já sabe que o interesse tá mais embaixo, né? Até o próximo programa. Valeu, Riso, valeu, Luiz. Obrigado, valeu. Boa noite.